Bom dia, geradores! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que o seu dia seja um dia excelente, um dia de glória, um dia de vitória, um dia muito, muito melhor que ontem, que você possa crescer na presença de Deus, que você possa crescer em todas as áreas da sua vida, que Deus possa, em nome de Jesus, estar contigo nesse dia, que nós possamos segurar nas mãos de Deus nesse dia e pedir a Deus: Deus, nos ajuda a traçar um dia melhor, nos ajuda, meu Deus, a evoluir, nos ajuda a crescer, nos ajuda a te agradar hoje. Nós queremos fazer tudo de modo correto, nós queremos fazer tudo de modo sério, de modo honesto, de modo que, em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Geradores, nós estamos aqui mais uma vez para esse exercício diário, do qual nós consagramos o nosso dia a Deus, do qual nós convidamos a Deus: Deus, venha fazer parte do nosso dia, venha fazer parte do nosso dia, porque entendemos que nós sozinhos, Deus, fazemos coisas erradas, nós sozinhos estamos sujeitos aos erros, mas uma vez que nós paramos para dizer ao Senhor: Deus, eu não quero iniciar esse dia, eu não quero tomar nenhuma atitude, eu não quero fazer nada sem antes convidar a Ti, venha fazer parte do meu dia, venha me direcionar sobre tudo o que devo fazer, sobre tudo o que devo falar, pensar. Deus, eu quero que o Senhor não comando da minha vida. Então, que esse seja o nosso exercício diário, em nome de Jesus, para que nós possamos crescer na presença de Deus, para que nós possamos crescer como seres humanos, para que Deus venha nos moldar, nos lapidar todos os dias. E hoje, em especial, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do qual, em nome de Jesus, nós vamos inclinar os nossos ouvidos e ouvir essa palavra como direção de Deus para esse dia, e que nós possamos, em nome de Jesus, não somente ouvir, mas que nós possamos entender, compreender, colocar em prática, ver o que o Espírito Santo, entender o que o Espírito Santo está nos dizendo, para que, em nome de Jesus, nós possamos moldar o nosso modo de viver, para que nós possamos consertar aquilo que precisa ser consertado, que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma vida pautada na palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos ler o que está escrito aqui em João 8, nós vamos ler até o versículo 11, João 8, até o versículo 11, tá bem? Vamos lá. Porém, Jesus foi para casa, para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, num próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que tais sejam apedrejadas. E na lei no qual nos mandou Moisés, diz que ela deve ser apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Isso dizia ele, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro dentre vós que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus, a mulher que estava no meio. E, endireitando-se, Jesus disse: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais com a mulher, disse-lhes: Mulher,
onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, foi-lhe apresentada uma mulher apanhada num próprio ato de adultério, e o pessoal, os escribas, fariseus, apresentaram aquela mulher diante de Deus, diante de Jesus, e diz assim: Jesus, a lei de Moisés nos diz que essa mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus estava ali, ele se inclinou, começou a escrever com o dedo no solo, e eles insistiam: e aí, o que o Senhor vai dizer? Aí Jesus falou assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E quando eles foram parar para pensar: eu sou um pecador, então não posso. Eu sou um pecador, então não posso. Foram saindo um a um, dos mais velhos até os últimos, até os mais novos. E não sobrou ninguém ali que pudesse atirar a pedra naquela mulher. Porque ninguém ali poderia dizer assim: eu não tenho pecado. Todos nós temos pecados. Todos nós temos pecados, mas muitas vezes nós agimos como aqueles escribas e fariseus. Nós gostamos de atirar a pedra, nós apontamos os erros, nós apontamos, uma vez que a pessoa falha com a gente, nós apontamos, jogamos tantas pedras, e às vezes dizemos: está perdoada, mas na oportunidade que tem, lança a pedra, na oportunidade que tem, critica, na oportunidade que tem, fala sobre aquele assunto recorrente para um ou outro, ou seja, mexe naquela ferida, ou seja, perdoou nada. Se perdoou, teria esquecido, não estaria lançando pedras. Nós precisamos entender, geradores, que o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina o amor, o seu grande amor. Jesus nos ensina que todos nós erramos, então nós não podemos condenar, nós não podemos atirar a pedra, porque todos nós somos pecadores, e do mesmo modo que nós agimos com os outros, Deus vai agir conosco. Quer dizer, se você não é misericordioso, se você não perdoar, se nós não perdoarmos, Ele também não vai nos perdoar. Ele vai nos tratar do mesmo modo que nós tratamos os outros. Então, assim, as pessoas erram, o ser humano é assim. As pessoas erram, nós estamos sujeitos aos erros, nós erramos a todo momento, estamos sujeitos aos erros. Mas se formos analisar os nossos erros, nós vamos ver que não há ninguém no mundo que tenha o direito de lançar a pedra. Não há ninguém no mundo que tenha o direito de julgar, não há ninguém no mundo que tenha o direito de condenar o outro, porque cada um de nós temos os nossos erros. Então que nós possamos olhar com esse olhar de amor, com esse olhar de entendimento, saber que Deus, Ele é o único que poderia condenar, e ele com seu infinito amor, Ele diz: vai, eu também não vou te condenar, vai, não peques mais, eu estou te dando uma chance. Eu te dou uma chance. Deus, Ele faz isso. Deus é misericordioso, Ele é grande e poderoso. Então, que nós possamos entender o que Deus Ele tem a nos dizer, que Deus possa falar ao teu coração, para que nós possamos agir do modo que Ele nos instrua. Ele nos guia, Ele nos orienta, porque Ele nos ama, Ele quer falar conosco, Ele quer que nós aperfeiçoamos as nossas atitudes, as nossas ações todos os dias. Então é por isso que Ele fala conosco. Então, geradores, que nós possamos entender essa premissa, que nós possamos, em nome de Jesus, dar lugar ao Espírito Santo, que nós possamos entender, viver conforme a palavra de Deus, porque não foi a primeira, nem vai ser a última pessoa que errou conosco, e nem vai ser a primeira nem a última vez que nós erramos. Nós estamos sujeitos aos erros. Então que nós passamos a ter mais desse comportamento de perdoar e esquecer as pedras. Quer dizer, todas as vezes que você fala sobre aquele assunto,
que você comenta sobre aquele assunto com um terceiro, falando porventura de uma situação que aconteceu contigo. Isso é uma pedra, você está dando lenha, você está botando lenha nessa fogueira, você está atiçando, você está comentando algo que aconteceu, que você disse que perdoou e que você na verdade não perdoou, porque você continua lançando a pedra. Se fosse uma pedra que, entre aspas, fosse algo que fosse para abençoar, muitas vezes você não estaria falando. A gente é propício a propagar aquilo que não está do nosso agrado, mas quando acontece algo que é bom, quando acontece algo que é do nosso agrado, nós não agimos da mesma forma. Quer dizer, fulano de tal é uma pessoa boa, ela me fez isso, então a gente não faz. Agora basta uma pessoa fazer algo que não nos agrada e que a gente fica mexendo na ferida, que a gente fica falando, que a gente fica, sem saber o que dizer e agimos como se aquilo ali fosse algo, eu preciso colocar para fora porque eu preciso, tá preso, eu preciso desabafar. Fale com Deus toda vez que você precisar se desabafar. Fale com Deus. Deus, isso aqui. Agora, não fala com outra pessoa, com um ser humano. O ser humano tem certas coisas que acaba virando fofoca, acaba sendo prejudicial, nocivo, acaba sendo condenatório. Você acaba, às vezes, com a imagem de alguém por não saber se portar, por não saber se conduzir com sabedoria. Você acaba ferindo, denegrindo, você acaba fazendo coisa errada. Errado. Por isso nós devemos nos comportar como cristãos, e se for algo que for para abençoar, nós devemos divulgar. Se for algo para fazer em nome de Jesus, a outra pessoa ser beneficiada, nós devemos falar. Mas se for algo que de algum modo seja negativo, o que nós devemos fazer é repreender. O que nós devemos fazer é ter uma conversa somente com Deus. Se aquilo nós achamos que está errado, nós conversamos com Deus, somente com Deus, que Deus vai agir na vida daquela pessoa e Deus vai fazer o melhor por ela. Geradores, nós precisamos ter inteligência, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ser diferenciados, nós precisamos disso. Nós erramos. O que você errou ontem é ontem. Esquece. Seja uma nova pessoa no hoje. Quem você foi ontem. Hoje você é outra pessoa. Você tem a oportunidade de ser algo totalmente diferente. Mas ontem você... Não, ontem foi ontem. Ontem, o eu de ontem já não existe. Hoje, o eu de hoje. O que conta é o eu de hoje. Porque o eu de hoje é um eu melhorado, um eu que está buscando evoluir, um eu que, em nome de Jesus, vai para a palavra de Deus e pede a Deus a misericórdia e diz: Deus, me ajuda, porque eu não quero ter que decidir sozinho, porque todas as vezes que eu decido sozinho, eu cometo erros, eu faço aquilo que não deveria fazer. Então, que nós possamos entender que todos os dias Deus nos molda, todos os dias Deus nos dá a oportunidade, e que, em nome de Jesus, os erros das pessoas do ontem, sejam esquecidos, e que nós possamos nos lembrar dos seus acertos, que nós possamos propagar os seus acertos, que nós possamos olhar com a perspectiva de Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer as coisas diferentes, que nós possamos agir como verdadeiros cristãos, em nome de Jesus, amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, meu Deus, eu te peço, tem misericórdia de nós, somos fracos, falhos, pecadores. Nos ajuda, Senhor, a cumprir Tua palavra todos os dias. Nos ajuda, segura em nossas mãos, para que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, crescer na Tua presença. Consagramos o nosso dia ao Senhor, consagramos a nossa vida a Ti. Pedimos ao Senhor: tira de nós tudo aquilo que precisa ser tirado, Senhor.
Nós abrimos a porta do nosso coração e dizemos ao Senhor: Deus, tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a andar no teu caminho, que tu, somente tu, tenha o domínio sobre a minha vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. É o que te pedimos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Valeu, geradores. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fui. Forte abraço.